Olá, estamos aqui com o nosso Café Cognitivo Papo Jovem, coordenado pela professora e doutora Diana Ramos de Oliveira. Eu sou Laura Dias. E eu sou Maria Eduarda Marques. Nós somos estudantes do quarto período de Psicologia na Faculdade Católica de Petrópolis. E hoje a gente vai falar sobre desesperança e falta de motivação. A desesperança e a falta de perspectiva, né? Ambas vêm atreladas a ideias negativas, como tristeza, desmotivação, e em grande escala pode ser um problema. Tanto a falta de perspectiva como a desesperança, ela, em uma dose saudável, é normal no nosso dia a dia, né? Aquele dia que a gente acorda meio desanimado, meio borocochô, não querendo fazer muita coisa, não querendo estudar, não querendo trabalhar. Isso é normal, acho que todo mundo já teve um dia assim, né? Todo mundo que está assistindo, eu e a Madu, pelo menos, a gente já teve um dia assim, que já acordou assim sem querer fazer muita coisa. Mas qual é o problema? Se isso é normal, a gente todo mundo tem um dia assim, qual é o problema? O problema é quando isso vira uma coisa crônica, quando a gente fica assim uma semana, um mês sem querer fazer nada, sem querer levantar da cama, sem querer ver ninguém. Ah, isso é um problema. E aí teria que procurar ajuda, teria que ver o que está acontecendo, né? O que está gerando esse sentimento em grande escala. Lembrando que com a pandemia, esse sentimento ele se agravou. Teve um aumento muito grande de depressão, ansiedade, fobias nesse período da pandemia. E pelo grande número de perdas também que a gente teve, do medo, todos esses sintomas assim juntos, eles podem realmente fazer a gente ficar meio para baixo, não querer levantar, querer ficar um pouquinho mais na nossa, mas a gente não pode deixar que esse sentimento consuma a gente. Se a gente sentir que tá afetando a gente diariamente, que está afetando a nossa convivência, a gente tem que sim procurar um profissional, procurar uma Conversar com outras ajuda. pessoas, né? Falar o que Isso. está passando. Você pode falar com o pessoal que vive com você, explicar. Eu sei que às vezes é difícil, né? As pessoas entenderem quando não é com elas, é muito difícil, mas acolher e ser acolhida é muito importante nesses casos. Ainda mais na pandemia, não tem como escapar. E esse sentimento de perda que você falou, além de perda de vidas, né? A gente está vivendo um luto, assim, em geral. Eu acho que todo mundo perdeu, alguém conhece alguém que perdeu, né? A gente também tem uma perda de tempo, né? Parece que a gente passou esses 2 anos sem fazer nada, sem evoluir nada, sem contato com ninguém. Então, além de perda de vidas, né? A gente tem essa perda de tempo que todo mundo tá. Eu acho que tá todo mundo com esse sentimento, assim, igual. E principalmente nos estudos também, porque eu acho que essa pandemia desmotivou as pessoas a estudarem, a irem para a escola, não irem para a escola não, assistir aula, né? Porque a escola tinha aquela parte boa de você conversar com seus amigos, de você ir no recreio e fazer trabalho em grupo, que mesmo às vezes sendo um pouco estressante, você tinha contato com outras pessoas, você tinha contato com seus amigos, tinha os crushes, tinha tudo isso. Então era uma motivação a mais para você ir na escola, né? Isso aí, até o lanche que a gente fazia, nossa, que saudade de comer uma cantina. É, ir pra cantina. Isso, comer uma cantina foi ótimo, né? Comer uma coxinha na cantina. Isso tudo faz falta, a gente sente falta, mas a gente não pode deixar de isso desmotivar a gente. Não pode deixar a aula virar um podcast, tem que participar, Aham. tem que fazer parte ali realmente desse estudo. Fazer videochamadas, né? A gente tentou se adaptar muito nesse tempo, né? Teve as videochamadas, no começo da pandemia teve as lives, né, dos shows. Então a gente é muito adaptável, a gente consegue adaptar as situações. E como a gente tem que resolver esse problema da desesperança e a falta de perspectiva, né? Primeiro você tem que identificar se você está nesse processo, se você está muito esperançoso com a vida, se você não sabe o que vai fazer no futuro, e tem formas de você identificar esse sentimento, né? Você pode se fazer perguntas como: quais são os seus planos para o futuro? Será que viver vale a pena? Se você responder isso assim de forma negativa, se você ou até não vê, né, resposta para esse tipo de pergunta, isso sim é um sintoma de que você é uma pessoa deprimida, uma pessoa Desesperançosa. desesperançosa. Então você tem que se alertar a esses sinais. E às vezes não só para si, mas para alguém que convive com você, para um Sim. familiar, para um amigo, aquela pessoa que você sente que está desmotivada. Conversa com ela, mostra que ela não está sozinha.
dá apoio e, claro, incentiva ela a procurar ajuda de um profissional, de um psicólogo, um psiquiatra, né? Pode procurar até ajuda na escola ou de familiares mesmo, né? Conversar é sempre importante. É muito importante também nessa fase da adolescência você ter esse apoio, né, com um psicólogo, porque você está em desenvolvimento, você está em crescimento, você está se orientando em todos os quesitos, né? Então é muito importante você ter esse apoio. Muita gente fala assim, ah, mas psicólogo é coisa de maluco. Não é isso. O psicólogo não é coisa de maluco. O psicólogo tá para orientar você, tá para te ajudar. E o psicólogo não vai lá te dar dicas sobre a sua vida, ele não vai te dar conselhos, não é como você estivesse desabafando para um amigo. Ele vai te ajudar a você se conhecer e a você se resolver sozinho. E você a lidar com seus conflitos. Então é muito importante todo mundo ir para o psicólogo, principalmente na adolescência, que é uma fase de muito conflito, de você com você mesmo, né? Porque você está se descobrindo como pessoa individual, você está saindo de casa, saindo das ideias dos seus pais. Então é muito importante você ter esse apoio quanto à saúde mental, né? E o psicólogo, ele é alguém de confiança, que você vai Sim, poder sim. conversar, que você vai poder contar tudo. Ele não vai contar para ninguém, se você não Uhum. quiser, ele não vai O contar. psicólogo não pode contar as coisas que são escutadas no consultório, né? Ele só vai contar se você pedir. Sim. Se você quiser conversar alguma coisa com seus pais, mas tirando isso, ele vai ser uma pessoa que está ali para te orientar, para te ajudar e para você confiar de verdade. Porque às vezes a gente não tem uma pessoa dessa tão próxima assim, a gente que não vai julgar, né? Então é bom você procurar essa ajuda. Então, a gente já vai encerrando o nosso podcast e a gente quer deixar essas coisas que a gente falou, uma reflexão, né? Se você refletir se você está se sentindo assim, se você está se encaixando com essa situação, você procurar um psicólogo. Você pode procurar também a ajuda na escola. As escolas públicas têm uma forma de encaminhar os alunos para psicólogos, então você pode pedir ajuda para sua escola, você pode pedir ajuda para sua mãe, para o seu pai. Então é muito importante, gente, se vocês estão se sentindo assim, conversar, tá? Não é coisa de outro mundo, as pessoas se sentem assim, maioria, só que não falam. Todo mundo se sente assim uma hora ou outra. E é muito importante a gente conversar com outras pessoas. E com isso a gente vai encerrando o nosso podcast. Foi muito legal falar desse assunto tão importante com vocês. Obrigada. Obrigada pela atenção, tá?